Não adianta chorar. Você merece cada marca que ela deixa. Essas palavras saíram da boca do meu pai com a frieza de uma navalha. Eu tinha 12 anos e já não chorava mais com facilidade. Mas naquela noite, quando ele me olhou com desprezo e fechou a porta do quarto atrás de si, eu tremi até a alma. Sou Judite, tenho 76 anos e moro nessa cidadezinha abençoada chamada Pedra Santa, aqui no interior de Goiás. Nasci bem longe daqui, num cantinho escondido do Rio Grande do Sul, onde o inverno é rigoroso e o silêncio pesa mais que a neve. Mas a vida, ela nos arrasta para longe das nossas raízes e foi só depois de muita dor que criei as minhas próprias. Hoje, meu maior prazer é cuidar das minhas plantas medicinais e ensinar as vizinhas a fazer pomadas e chás que curam de dentro para fora. Tenho um cantinho nos fundos da casa, com estantes cheias de potes e ervas secas. É lá que passo minhas manhãs, transformando cicatrizes da alma em bálsamos. Foi minha neta Clara quem me convenceu a gravar esses vídeos. No começo, eu achei que era bobagem. Quem vai querer ouvir as memórias de uma senhora marcada pela dor? Mas ela insistiu. Disse que algumas histórias precisam ser contadas, nem que seja para alguém do outro lado entender que não está sozinho. Então, antes de tudo, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo, me dizendo de que cidadezinha você me assiste e em que momento do dia encontrou esse vídeo. Me conta se foi tomando café, descansando à tarde, ou já deitadinho, buscando consolo. Se essa história tocar seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Estamos criando aqui uma corrente de escuta e carinho. Agora respire fundo. O que vou te contar não é fácil, mas precisa ser dito. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 6 anos. Ela escorregou no chão molhado da cozinha e bateu a cabeça na quina do fogão a lenha. Meu pai, homem duro e trabalhador, nunca foi de muitas palavras. No velório, ele permaneceu em pé o tempo todo, braços cruzados, olhando fixamente para o caixão como se aquilo fosse uma injustiça pessoal contra ele. 3 meses depois, sem um aviso sequer, ele apareceu em casa com outra mulher. Ela se chamava Áurea. Um nome bonito, reluzente, mas que em pouco tempo passou a soar como ameaça. Tinha os cabelos negros como carvão molhado e uma boca fina, sempre curvada para baixo. No primeiro dia, me ofereceu um pedaço de pão com margarina. No segundo, mandou eu varrer a casa inteira. No terceiro, bateu na minha perna com uma colher de pau porque deixei cair um copo no chão. Meu pai assistiu tudo em silêncio. Com o tempo, fui entendendo que naquela casa minha presença era tolerada, não querida. Áurea me tratava como um peso, uma sombra que ela precisava apagar. Se eu falava alto, ela me mandava calar. Se eu chorava, ela dizia que era drama. Se eu sorria, ela perguntava com ironia do que eu estava rindo. Aos poucos, fui deixando de existir na casa onde nasci. Tínhamos uma escada de madeira que rangia sempre no mesmo degrau. Quando eu ouvia aquele estalo na madrugada, meu corpo se encolhia automaticamente. Aquele som passou a ser meu despertador de terror. Áurea tinha um gosto cruel por me arrancar do sono, me levantar à força e me obrigar a esfregar o chão da cozinha com sabão em pedra até meus dedos sangrarem. Ela dizia que era para aprender o valor das coisas. Eu não entendia. Que valor havia em humilhar uma menina? Certa vez, num domingo de Páscoa, todos estavam na sala assistindo televisão. Eu, como de costume, estava lavando panelas. Tinha acabado de queimar o dedo tentando esfregar uma delas com vinagre quente. Meu pai entrou na cozinha, viu meu dedo inchado e disse apenas que eu deveria ser mais cuidadosa. Atrás dele, Áurea sorriu. Não foi um sorriso largo, mas foi o suficiente. O suficiente para eu saber que ela tinha prazer em me ver naquele estado. E pior, ele sabia. E gostava da sensação de poder que ela exercia ali dentro. Minha única fuga era um pequeno caderno de capa azul que encontrei no lixo da escola. Escondia ele atrás de um tijolo solto no galpão. Ali, escrevia tudo.
Cada noite em claro, cada tapa, cada palavra que cortava mais fundo que os machucados. Era meu abrigo, meu refúgio. Escrever era minha forma de não enlouquecer. Aos 11 anos, minha menstruação veio pela primeira vez. Lembro que fui até Áurea sem entender o que estava acontecendo. Ela olhou para o sangue na minha roupa íntima e riu. Disse que agora eu era uma mulherzinha imunda. Mandou eu me limpar com sabão de pedra e me trancou no banheiro por 2 horas. Quando saí, meu pai estava sentado na varanda tomando chimarrão. Não me olhou, não perguntou nada. Apenas seguiu tomando seus goles amargos, como se não fosse mais pai. Como se nunca tivesse sido. Nesse tempo, passei a falar cada vez menos. Aprendi que o silêncio me protegia, ainda que fosse um silêncio pesado. Mas por dentro, eu ardia. Não de raiva, mas de uma certeza inquieta. Aquilo não podia ser tudo. Aquela casa não podia ser meu destino final. E mesmo sem saber o que era justiça, eu já sentia que um dia ela me encontraria. Ou eu encontraria ela. Aos 12 anos, comecei a trabalhar na casa de uma senhora que morava 3 ruas abaixo. Dona Sinhá era viúva e fazia crochê o dia inteiro. Eu limpava, ajudava na cozinha e nas horas vagas, ela me deixava mexer nos novelos. Foi com ela que aprendi o poder do fazer com as mãos. O silêncio dela era diferente. Não era de desprezo, mas de presença. Às vezes ela colocava minha mão sobre a dela e dizia: "Aqui tem força, menina." Eu não sabia se era verdade, mas naquele toque havia algo que me ancorava. Foi ali, naquele casulo de cheiros bons e linhas coloridas, que comecei a me reconstruir em segredo. E foi nesse tempo também que entendi que nem sempre o mal vem disfarçado. Às vezes ele vem com o rosto descoberto, escancarado, e mesmo assim ninguém faz nada. Mas eu faria, um dia. E esse dia não estava tão longe quanto eu pensava. Se esse primeiro pedaço da história tocou seu coração, comente aqui abaixo a palavra força. Quero saber quem está ouvindo essa história com o coração aberto. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, cada vídeo é uma conversa de alma para alma, e você é muito bem-vindo. O tempo dentro daquela casa não passava como nas outras. Os dias pareciam longos demais, e as noites eram labirintos sem saída. Quando chovia, o barulho das goteiras era meu único consolo, como se o céu também chorasse comigo. E quando fazia sol, a luz entrava pelas janelas sem iluminar nada de verdade. Ali, o tempo era um castigo que se estendia pelos cantos das paredes mofadas, pelos passos pesados de Áurea, pelas palavras silenciosas do meu pai. Áurea dizia que eu precisava aprender a ser forte, mas o que ela chamava de ensinamento era tortura disfarçada de tarefa doméstica. Ela cortava as etiquetas das roupas e costurava as barras para que ninguém percebesse que eram peças doadas. Se alguém perguntava de mim na rua, ela dizia que eu estava estudando, quando na verdade estava esfregando as pedras do quintal com escova de dente. Tudo nela era controle. E meu pai, mesmo vendo tudo, se retirava do convívio como se fosse hóspede da própria casa. Com o tempo, passei a chamá-lo de senhor apenas para me proteger de sentir. A cozinha era o campo de batalha. Ali, entre panelas queimadas e restos de comida mal repartida, ela testava sua crueldade com requinte. Uma vez, ao quebrar sem querer o prato preferido dela, me fez comer o almoço no chão, como se eu fosse um bicho. O feijão estava amargo e eu quase engasguei com a vergonha. Meu pai assistiu e, como sempre, nada fez. Ele tinha um jeito de se ausentar mesmo estando presente. A ausência dele era mais cortante do que qualquer surra que eu tenha levado. Porque, no fundo, era o silêncio dele que legitimava tudo. Eu já tinha parado de chorar. Já não reagia aos castigos. Aprendi a me mover devagar pela casa, como quem evita acordar um monstro. Cada cômodo tinha uma regra, uma postura, uma expectativa. Até o banheiro tinha horário. E se eu demorasse mais do que ela achava necessário, me esperava do lado de fora com um balde de água fria
para me ensinar a ser rápida. Meu único consolo era o galpão dos fundos. Lá, atrás da parede de tábuas soltas, escondia meu caderno azul. Era ali que eu escrevia tudo. Era a minha forma de existir fora do controle dela. Cada palavra escrita era uma semente plantada no deserto. Um dia eu pensava, tudo isso vai florescer. Eu escrevia sobre os sonhos que ainda não tinham forma, sobre as pessoas que eu via na rua e que sorriam sem medo. Escrevia para não esquecer quem eu era. O caderno era pequeno, mas ali cabia o mundo inteiro. Escrevia sobre Dona Sinhá também, e sobre como ela me olhava nos olhos quando falava. Era a única pessoa que me chamava de Judite com carinho. Ela não sabia de tudo que se passava, mas intuía. Um dia, me deu uma caixa de madeira com algumas linhas coloridas, agulhas e um pedaço de tecido floral. Disse que era para eu fazer o que quisesse com aquilo. A caixa virou meu segundo símbolo. Ali, escondi meu caderno e ali guardava também retalhos de mim. Comecei a bordar escondida. À noite, enquanto Áurea e meu pai dormiam, eu colocava a caixa sobre os joelhos e, com o silêncio da casa como companhia, desenhava flores em panos de prato velhos. Cada ponto era uma forma de resistir sem gritar. Era como se eu costurasse minha dor para fora do corpo, transferindo para o tecido tudo aquilo que eu não podia dizer. Bordar virou minha oração secreta, mas ela percebeu. Áurea tinha o dom de farejar alegria. Um dia, encontrou um dos panos que esqueci sobre o tanque. Não falou nada, apenas o rasgou em tiras diante dos meus olhos e jogou no fogo do fogão a lenha. Olhou para mim como quem saboreia uma vitória. E foi nesse dia que ela disse algo que nunca esqueci. Mulher que sonha é mulher que apodrece. Você nasceu para servir, não para voar. Essa frase me perseguiu por anos. E por muito tempo eu acreditei nela. Porque dentro daquela casa, onde meu corpo era constantemente forçado a fazer mais do que aguentava, sonhar era mesmo uma afronta. A adolescência chegou como uma sombra ainda mais pesada. Meu corpo começou a mudar e com ele veio a vergonha. Não pelo que eu era, mas pelo modo como era olhada. Áurea me obrigava a usar roupas largas. Dizia que eu provocava com meu jeito de andar. Quando homens passavam na rua e olhavam, ela me culpava. Dizia que eu estava me oferecendo. E meu pai, ao ouvir, concordava com um gesto de cabeça, como se isso fosse suficiente para justificar a condenação. Comecei a andar curvada, esconder os seios com os braços, evitar qualquer espelho. Eu tinha medo do que meu corpo podia provocar. Medo do que ele podia atrair. Porque dentro daquela casa, qualquer expressão de vida era motivo para punição. Até rir era perigoso. Uma vez, deixei escapar um sorriso ao ver uma criança imitando um galo na feira. Quando voltei para casa, apanhei com a mangueira do jardim. Ela disse que eu ria porque era desrespeitosa. Que quem tem passado sujo não tem direito ao riso. Nunca houve um abuso físico sexual direto, mas o abuso do controle, do toque invasivo e da violência camuflada no cotidiano era constante. Ela fazia questão de me humilhar diante dos vizinhos, de me colocar como empregada da casa, de me lembrar dia após dia que eu estava ali porque ninguém mais me queria. E meu pai, mesmo tendo o poder de me proteger, escolhia sempre o silêncio, talvez porque tivesse medo dela. Ou porque gostasse do papel de dono absoluto. Não sei. Só sei que ele nunca fez nada. E essa omissão foi a ferida que mais demorou a cicatrizar. Aos 15 anos, fugi pela primeira vez. Fiquei 2 dias escondida no fundo da casa de Dona Sinhá que estava viajando. Levei comigo a caixa de costura e o caderno azul. Me alimentei de biscoitos velhos e chá de erva doce. Eu queria desaparecer. Mas no 3º dia, voltei. Voltei não por fraqueza, mas por medo de ser levada para algum lugar ainda pior. Áurea me recebeu com um balde de água gelada no rosto. Me chamou de ingrata. Meu pai não apareceu naquele dia.
Quando voltou, fingiu que nada tinha acontecido. Mas dentro de mim, algo começava a mudar. Eu já não me curvava com a mesma facilidade. Havia uma parte de mim alimentada pelas palavras escritas e pelas flores bordadas que começava a se levantar. Silenciosa, sim, mas determinada. Eu sabia que não podia continuar assim. Algo dentro de mim gritava por justiça. E mesmo que eu ainda não soubesse como, estava cada vez mais próxima da certeza de que a dor que me impuseram não ficaria impune. A vida tem uma maneira estranha de avisar quando algo está prestes a mudar. Às vezes, é o silêncio diferente do vento, outras, um objeto fora do lugar. No meu caso, foi uma gota de sangue sobre a colcha de retalhos que eu mesma havia costurado. Aquela marca não veio de um corte nem de uma pancada. Era outra espécie de sangramento. Um que vem quando o corpo se cansa de resistir e começa a ceder por dentro. Eu tinha 17 anos quando meu corpo me deu esse sinal. E ele veio no dia em que meu pai voltou mais cedo do trabalho. Lembro que chovia e as telhas do galpão batiam com o vento. Eu havia passado a tarde na casa de Dona Sinhá, ajudando a separar ervas secas. Estava encharcada, com os pés gelados, e entrei correndo pela porta dos fundos. Áurea me esperava com os olhos arregalados e um pano molhado nas mãos. Sem dizer uma palavra, puxou meu braço com força, me empurrou contra a parede da cozinha e esfregou o pano no meu rosto. Dizia que eu estava cheirando a velha, que aquilo era nojento. Eu tremia. Não de medo, mas de uma revolta quieta, como uma panela prestes a explodir. Meu pai entrou no cômodo nesse instante. Ao ver a cena, franziu a testa, mas nada disse. Apenas se sentou à mesa e esperou o jantar. Áurea, como se nada tivesse acontecido, virou as costas e começou a fritar ovos. A naturalidade daquilo tudo me deu náusea. Fui para meu quarto, sentei na beirada da cama e olhei para a caixa de costura sobre a cadeira. Por um instante tive vontade de arremessar aquilo contra a parede, mas em vez disso, peguei o caderno azul e comecei a escrever como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Naquela noite, enquanto bordava em silêncio um pano com flores miúdas e folhas tortas, senti a dor. Uma pontada no ventre, aguda, inesperada. Olhei para baixo e vi a mancha escura se espalhando pela minha saia. Corri até o banheiro, lavei o corpo com água fria. Tentei esconder a roupa manchada, mas não adiantou. Áurea encontrou vasculhando o balde de roupas sujas. Gritou pela casa, me chamou de imunda, de suja, de amaldiçoada. Disse que eu estava menstruando de novo por raiva dela, como se meu corpo fosse uma arma. Meu pai apareceu na porta, olhou o chão molhado de sangue e disse apenas que aquilo era uma vergonha. Eu queria gritar, mas não gritei. Apenas olhei para ele, firme, e pela primeira vez em muitos anos não desviei o olhar. Foi ali que percebi. Ele sabia, sempre soube, e pior, aceitava. Gostava da ideia de que eu fosse punida por existir. Era um prazer doentio, silencioso, escondido na postura de homem justo. Ele não precisava levantar a mão. Bastava estar ali, assistindo, consentindo. Seu prazer vinha do controle, da certeza de que eu jamais ousaria revidar. Mas ele estava errado. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na beira da cama, com a caixa de costura no colo, como quem embala um filho doente. O cheiro das linhas, da madeira antiga, do tecido guardado por tanto tempo, me deu uma estranha sensação de despedida. Como se aquele fosse o último momento em que eu aceitaria aquele lugar, aquela dor, aquela posição de silêncio imposto. Peguei o caderno e escrevi apenas uma frase. Eu não sou deles. Repeti a frase várias vezes como um mantra. Depois rasguei a folha e escondi dentro da almofada onde costumo descansar a cabeça. Aquilo era uma promessa. Eu não seria mais deles, nem da casa, nem da dor, nem da história que me deram para viver.
E se eu tivesse que revidar, seria com algo mais forte do que palavras. Durante as semanas seguintes, comecei a guardar coisas. Não objetos, mas certezas. Observava os hábitos deles, os horários, os padrões. Áurea sempre dormia com um copo de leite morno ao lado da cama. Meu pai, com o radinho ligado baixo, ouvindo os gols da rodada. Todas as noites, à mesma hora, ele se trancava no quarto com ela e apagava a luz. Mas eu sabia que aquela escuridão não era igual à minha. Eles dormiam tranquilos porque acreditavam ter vencido, porque achavam que eu havia sido domada. No entanto, o que eles não sabiam é que dentro de mim algo crescia em silêncio. E não era ódio, era justiça. Uma justiça ancestral que vinha das mulheres da minha linhagem, mesmo daquelas que eu nunca conheci. Era como se minha mãe, do lugar onde estivesse, me dissesse que já era a hora, que eu podia sim levantar. Foi então que escrevi uma carta, não para eles, mas para mim. Uma carta de libertação. Dizia que aquela casa não me continha mais, que minha história não terminaria ali, que eu não morreria como sombra. Guardei a carta dentro da caixa de costura, entre os panos bordados e os pedaços de tecido. Aquela caixa, que durante tanto tempo foi meu único abrigo, agora seria também testemunha da minha decisão. Na manhã seguinte, arrumei minha mochila com calma. Coloquei nela meu caderno, a carta, 2 pães secos e um frasco com chá de camomila que Dona Sinhá havia me dado dias antes. Saí pela porta dos fundos, deixando a casa como quem deixa uma cela. Não levei raiva, levei dignidade e a certeza de que a partir dali a história começava a ser minha. Mas a justiça ainda não estava completa, porque uma parte de mim precisava que o mundo soubesse, não por vingança, mas por justiça, por todas as meninas que ainda viviam sob o mesmo teto do medo, por todas as Judites espalhadas por aí. Foi assim que decidi escrever tudo, detalhadamente. As humilhações, os castigos, os silêncios do meu pai, as palavras cortantes de Áurea. E publiquei como carta aberta no mural da escola da cidade, onde todos passavam para ver os recados do dia. Não assinei, mas não precisei. Quem conhecia minha história reconheceria ali minha voz. A cidade reagiu como se tivesse despertado de um sono profundo. Ninguém podia imaginar o que acontecia por trás das paredes daquela casa tão bem pintada. E pela primeira vez, os olhares se voltaram não para mim como serva, mas para eles como algozes. Áurea perdeu seu emprego no mercado. Meu pai foi afastado da empresa onde trabalhava como supervisor. A vergonha os isolou. E a mesma cidade que antes aplaudia suas aparências, agora sussurrava verdades nos corredores. Mas a minha vitória maior ainda estava por vir, porque eu não voltei para aquela casa. Nunca mais. Os dias seguintes à publicação da carta foram como um despertar. Pela primeira vez em muitos anos, senti o ar entrar nos pulmões sem pesar. Eu já não morava naquela casa, não pertencia mais àqueles olhares que me esmagavam. Estava vivendo com Dona Sinhá num quarto pequeno nos fundos da casa dela, onde antes ela guardava as lãs e os novelos. Aquilo virou meu santuário. Acordava cedo, lavava o rosto na bacia de ágata, passava um pano úmido no chão e depois me sentava à máquina de costura que ela havia guardado da juventude. Era ali, entre tecidos e linhas, que comecei a reconstruir minha identidade. As pessoas da cidade, aos poucos, começaram a se aproximar. Algumas com perguntas, outras com silêncios respeitosos. Mas havia também aquelas que fingiam não saber, que cruzavam a calçada, que desviavam o olhar. Eu entendia. Nem todos estavam prontos para encarar o espelho que aquela carta tinha virado. Muitos preferiam o conforto da mentira à dor da verdade. Mas a justiça não precisa ser barulhenta. Às vezes, ela vem no tempo certo, no passo calmo da dignidade. E foi assim que começou a queda deles. Áurea foi chamada à delegacia
não por minha denúncia direta, mas por uma sequência de relatos de vizinhos que, após lerem minha carta, se sentiram impelidos a contar o que sabiam. Gente que viu, que ouviu, mas que antes não teve coragem de agir. Não fui eu que os acusei. Foram as próprias memórias, agora libertas do medo. Áurea tentou negar, mas o silêncio pesado do passado não sustentava mais a fachada. Aos poucos, foi sendo deixada de lado. Perdeu o emprego, os convites sociais, até mesmo as amigas do grupo de oração viraram o rosto. O poder dela era o segredo. E agora, ele havia sido quebrado. Já meu pai, o destino se encarregou de mostrar a ele o que significa viver no vazio. Quando foi afastado do trabalho, tentou culpar os outros. Disse que era mentira, que eu era ingrata. Repetia frases como quem busca se convencer de que é vítima, não algoz. Mas ninguém o ouvia com os mesmos ouvidos de antes. Os olhos da cidade agora sabiam. A máscara de pai honrado não colava mais. Passou a andar sozinho pelas ruas. Ia à padaria nas primeiras horas da manhã, quando quase ninguém estava acordado. Com o tempo parou até de sair. Contaram-me que certa vez tentou me procurar, que foi até a casa de Dona Sinhá. Eu estava fora, participando de uma feira de artesanato com minhas peças bordadas. Ela o recebeu com um olhar firme e disse apenas que ali ele não era bem-vindo, que se quisesse redenção, teria que buscá-la longe, bem longe de onde destruiu o que havia de mais puro. Ele nunca mais voltou. Morreu alguns anos depois, solitário, dentro da mesma casa onde tudo começou. Um infarto fulminante enquanto escutava, sozinho, um jogo de futebol no radinho de pilha. Áurea não estava mais com ele. Após o escândalo, ela voltou para a cidade natal, onde ninguém sabia de seu passado, ou, ao menos, onde ela podia fingir que não sabiam. Eu não chorei, não por orgulho, mas porque, naquele momento, percebi que o tempo havia feito por mim o que a justiça humana tantas vezes falha em fazer. Eles perderam o que mais prezavam: o controle, a reputação, o domínio. E tudo sem que eu precisasse levantar a mão. Enquanto isso, minha vida tomava um novo rumo. Comecei a ensinar outras mulheres a costurar. No início, eram só 2 vizinhas, depois vieram mais. A sala dos fundos da casa de Dona Sinhá virou uma pequena escola. Lá, falávamos de pontos e de panos, mas também de dor e de cura. Muitas daquelas mulheres tinham feridas parecidas com as minhas. Feridas invisíveis, carregadas em silêncio por anos. E foi ali, entre agulhas e linhas, que descobri o poder de transformar retalhos de sofrimento em colchas de dignidade. Um dia, recebi uma carta. Era da filha de Áurea, de um casamento anterior ao que teve com meu pai. Eu nem sabia que essa mulher existia. Ela dizia que havia lido meu texto, que reconhecia nas palavras ali algo que a acompanhava desde a infância. Contou que também fora vítima do descaso e da violência emocional de Áurea, e que por muitos anos se sentiu culpada por não ter feito nada por mim. Suas palavras foram como um espelho que refletia não minha dor, mas minha vitória. Porque ali estava a prova de que minha história não era apenas minha, era de muitas. Comecei a ser convidada para falar em grupos de mulheres, em igrejas, em eventos pequenos. Não para dar palestras, mas para contar com o coração. Dizia que minha voz não era mais a de uma menina com medo, mas de uma mulher que sobreviveu. E não apenas sobreviveu, mas floresceu. Porque sobreviver não é suficiente. A gente precisa viver de novo, mesmo que em pedaços, mesmo que costurada por dentro. Um símbolo curioso se firmou nesse processo: a cadeira vazia. Em cada encontro, colocávamos uma cadeira no canto da sala, vazia, com um pano bordado sobre o encosto. Era a cadeira das que ainda não podiam estar ali, das que ainda estavam presas ao silêncio. Cada vez que uma mulher se levantava para contar sua história, a cadeira deixava de ser apenas um objeto. Virava presença, testemunha, companheira.
Meu caderno azul, aquele que me acompanhou desde os tempos de dor, virou livro. Com a ajuda de uma editora da capital, publiquei os textos originais sem alterar uma vírgula. Chamaram de autobiografia, mas para mim era mais que isso. Era um ato de libertação coletiva. Quando o livro chegou na livraria da cidade, vi meu nome escrito na capa e pela primeira vez me senti inteira. Eu não era mais apenas Judite, a menina silenciada. Eu era Judite, a mulher que escreveu sua própria saída. Na última página do livro, coloquei uma fotografia. Era uma flor bordada num tecido antigo, um girassol que aprendi a fazer com Dona Sinhá. Embaixo, escrevi uma frase que me veio certa noite, enquanto tomava chá de camomila na varanda. Mesmo costurada de dor, nenhuma mulher deve ser dobrada pela vergonha. A caixa de costura ainda está comigo. Gasto suas dobradiças com frequência, abro, mexo, guardo, reordeno. Dentro dela, os mesmos retalhos, as mesmas agulhas e também a carta que escrevi para mim tantos anos atrás. Nunca reli, não preciso, porque tudo que eu prometi ali, eu cumpri. Os anos passaram e com eles vieram as rugas, os cabelos brancos e o silêncio das manhãs tranquilas. Hoje, quando me sento na varanda com minha chaleira de alumínio chiando ao lado, sinto uma paz que só é possível a quem atravessou o deserto e sobreviveu. Não digo que esqueci. Esquecer seria uma forma de negar a menina que fui. Mas perdoei. Não por bondade, mas por liberdade. Perdoei para não carregar comigo os pesos que eram deles. A casa onde tudo aconteceu ainda existe. Passo por ela às vezes quando preciso ir ao centro. As janelas estão sempre fechadas e as paredes descascadas. Dizem que ninguém quis comprá-la, que alguns acham que é amaldiçoada. Eu não acredito nisso. A maldição, se houve, não era da casa. Era do silêncio imposto, do olhar que fere, da mão que afaga só para depois golpear. O que a casa guarda é o eco de tudo aquilo que um dia não pôde ser dito. Mas eu disse. E esse eco agora não me pertence mais. As mulheres que participam do meu grupo de costura ainda falam da cadeira vazia. Ela continua lá, no canto, com o pano bordado em azul, representando todas aquelas que ainda estão presas em histórias que não sabem como contar. Muitas já ocuparam essa cadeira, sentaram nela pela primeira vez tremendo, com os olhos cheios d'água. Mas quando se levantam, já são outras. Porque às vezes tudo que uma mulher precisa é saber que não está sozinha. A solidão, aquela que me acompanhou por tanto tempo, não mora mais comigo. Hoje sou rodeada por mulheres fortes, por netas curiosas, por vizinhas que me chamam de mestra. Ganhei o respeito que nunca tive naquela infância roubada. E não porque gritei, mas porque resisti. Cada flor que bordei, cada linha que passei, foi uma forma de reconstruir o que me tiraram. Às vezes me perguntam se me arrependo de não ter feito justiça pelas mãos, de não ter revidado fisicamente, de não ter gritado na cara deles tudo o que eu sentia. E eu respondo com calma. Vingança grita, mas a justiça verdadeira caminha em silêncio. O que fiz foi mais do que punir. Eu os desmontei com a verdade. Fiz com que se olhassem no espelho e foi isso que os destruiu. Na lápide do meu pai, colocaram apenas o nome e as datas. Ninguém levou flores. Áurea, pelo que soube, vive reclusa numa cidade pequena, onde até as palavras têm medo de sair. Eu, ao contrário, continuo bordando, ensinando, escrevendo. Porque tudo que me tentaram calar, hoje virou canção. Meu caderno azul agora está guardado numa caixa de madeira, envolto em tecido de linho bordado com meu nome. Vai ser entregue à minha neta quando eu me for. Clara sabe que ali dentro está minha história crua, sem retoques, mas também minha maior herança. Não é dinheiro nem joias. É a prova de que uma mulher, mesmo machucada, pode costurar sua própria liberdade. E se hoje me chamam de senhora, de vó, de mestra, eu sorrio. Mas dentro de mim ainda vive aquela menina de olhos atentos,
que escrevia escondido, que sonhava com o impossível. Ela não morreu, só cresceu e finalmente encontrou seu lugar. Na entrada da minha casa há uma placa de madeira com uma frase bordada. Aqui mora uma mulher inteira, não perfeita, não inabalável, apenas inteira. Porque eu não sou os pedaços que me deixaram, sou o que eu mesma reconstruí. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, obrigada por ouvirem minha história. Não foi fácil contá-la, mas senti que precisava, porque talvez em algum lugar alguém esteja passando por algo parecido. Alguém que se sente julgada, diminuída, apagada por aqueles que deveriam proteger e amar. Para essa pessoa, quero dizer, você não está sozinha. E mais importante, existe uma saída. Pode parecer impossível agora, quando as paredes da dor parecem intransponíveis, mas acredite, há sempre uma fresta de luz, uma possibilidade de recomeço. E às vezes essa luz não vem de fora, vem de dentro, de um pequeno gesto, de uma linha e uma agulha, de uma palavra escrita no escuro. Se você gostou da minha história, se ela falou com o seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente a palavra inteira. É assim que quero te lembrar hoje. Você é inteira. Mesmo quando tentam te fazer em pedaços,